O APGCast está no ar, seja muito bem-vindo a mais um episódio do APGCast, o podcast do futuro procurador, o podcast onde a gente fala de concurso de procuradoria, de dicas de estudo para procuradorias, advocacia pública. É a advocacia pública que está no nosso DNA, então é disso que a gente gosta de falar, que a gente vive. A gente está com o prazer de receber uma convidada muito legal, vocês vão gostar de saber da história dela. Ela é professora aqui da Aprovação PGE. Seja muito bem-vindo, Thaís Monserrat. Acertei ou não acertei? Acertou, obrigada. Seja bem-vindo, Thaís. Bem-vindo aqui ao APGCast. Henrique, tudo bom? Bom demais, Rodrigo, estar aqui com você para mais um episódio do APGCast e com Thaís. Obrigada, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Legal, Thaís, legal. A gente vai bater um papo bem amplo aqui. A gente separou, a nossa ideia é falar sobre concursos de PGM, falar sobre a questão da importância de lei local, do estudo, tanto lei local no âmbito municipal, estadual, essas matérias mais acessórias, direito financeiro, que você dá aula também aqui na casa. Então, primeiro eu queria conhecer um pouquinho para o pessoal entender a tua trajetória nesse rumo de concursos. Quando foi que você começou a estudar para concurso especificamente? Houve algum momento chave que você falou, pô, eu quero agora iniciar estudo para concurso, vou me dedicar aqui? Conta um pouquinho dessa tua história nesse aspecto mais introdutório. Ah, legal. Bom, eu entendo que eu sempre tive esse desejo de passar em concursos, né? Desde pequena eu lembro da minha mãe falar de edital, de concurso, a questão da estabilidade, né? Então sempre foi um desejo. E quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que saiu um concurso lá na cidade que eu morava, lá em Botelhos, um concurso de nível médio. Eu fui, prestei, passei para agente administrativo e aí foi meu primeiro cargo público. E eu comecei a fazer a faculdade, né, de Direito, eu tinha bolsa lá em Poços, fiz a faculdade, fiz a graduação, e durante a graduação eu sempre estudei muito. Na época eu queria analista de TRT, técnico ou analista de TRT, eu queria TRT. E aí eu já vinha estudando bastante, então, quando eu fui ter Direito Administrativo, por exemplo, lá nos últimos períodos da graduação, mas eu já sabia, eu já estava com a matéria de cor na ponta da língua, de tanto que eu já estudava. E aí eu me formei em julho de 2016, fiz o concurso que hoje eu atuo, né? Em novembro de 2016, em janeiro fui chamada, 1º de fevereiro de 2017 eu estava lá tomando posse e começando como procuradora municipal. Ah, foi bem rápido. Você hoje, para o pessoal que não conhece, a Thaís hoje é procuradora do município de Monte Belo, no sul de Minas. É bom que ficou pertinho de casa, né? Que você estava comentando aqui os bastidores. Eu tô bem pertinho da minha família, isso é muito bom. Nossa, um ponto que é, para mim, um privilégio muito grande, né? Poder ter essa experiência como procuradora e atuar pertinho de casa, perto da minha família. Isso é muito importante. Isso é muito bacana, é bom saber esse ambiente de concurso de PGM. Às vezes é até difícil o acesso à informação, né, de concurso de PGM que não é de capital, vamos dizer assim. Hoje está mais difundido isso, até o Fernando, que foi convidado aqui do APGCast, ele tem esse trabalho muito bacana de falar informações sobre concurso. Inclusive, recomendo que você assista o episódio com o Fernando também, que a gente já gravou aqui em edições anteriores. Mas é bacana que você descobriu uma oportunidade perto de casa e isso é algo muito vantajoso. Tem muita gente que às vezes não quer fazer concurso para outros estados, né? Vai mudar vai mudar completamente a vida. Mas qual foi a importância desse estudo na faculdade para que você tenha conseguido uma aprovação tão rápido, né? Você já praticamente se formou e já foi aprovado, né? Sim. Qual foi esse grande diferencial desse estudo na faculdade? Nossa, foi fundamental, foi fundamental. Às vezes a gente fala assim, que foi rápido, mas não foi fácil, né? Porque às vezes as pessoas pensam, foi só com o estudo da graduação que ela passou? Não, eu estudava 3 vezes mais ali. Várias vezes a minha mãe mesmo falava, você não quer sair, dar uma voltinha? Não, mãe, tô aqui estudando, tá tudo bem. Eu gostava, né? Um ponto positivo que eu creio que eu tenho muito prazer em estudar, eu gosto muito de estudar. E agora, né, mais ainda também podendo ter o prazer de ensinar também, que é uma bênção, né? E foi fundamental estudar. Então, eu estudava as disciplinas da graduação e já ia ali puxando as disciplinas que eu via que mais caiu em concursos, né? Constitucional, administrativo. Como eu comentei, administrativo fui ter mais no final da graduação, mas eu já estudava antes. O próprio direito do trabalho, né? Porque na época eu queria TRTs. Então, foi fundamental eu já fazer esse estudo consolidado, porque aí, quando eu fui fazer as provas, né? Por exemplo, esse concurso, eu já estava com a disciplina ali, as matérias bem na ponta da língua. Foi fundamental mesmo. Thaís, como você fazia com matérias que você ainda não tinha visto na faculdade? Exemplo, direito do trabalho, se você não tivesse visto ainda, você deixou para iniciar
certas disciplinas só após ver na graduação, ou você já foi ali na cara e na coragem, tentando estudar para concurso ou disciplina que você ainda não tinha visto na faculdade? Foi essa segunda opção aí, foi na cara e na coragem mesmo, sabe? Buscava por cursinhos, né? Eu tinha muita essa iniciativa mesmo, entrava na internet, pesquisava, ia aprendendo, né? Aos trancos e barrancos ali, ia conseguindo fazer esse estudo. Cara, isso eu acho algo muito importante nesse estudo para concurso, que é você assumir as rédeas do teu autoaperfeiçoamento, né? A gente, hoje em dia, você vê muita gente querendo que o curso faça tudo, que eu não vou atrás, ou minha faculdade, se minha faculdade não é tão boa, eu invento uma desculpa que eu não sou da federal, então eu não vou ser aprovado. Enfim, mas eu acredito muito nessa ideia de você se autoaperfeiçoar, de você ser o protagonista ali do teu aprendizado, né? Porque sem isso é muito difícil ser aprovado. E nesse contexto também, o que a gente percebe também com o Thaís é o que a gente tem visto muito recentemente, né? Muita gente que é aprovado geralmente já trabalha, geralmente tem outra atividade, ou está na faculdade. Então, assim, a falta de tempo, ela não é um impeditivo para você conseguir ser aprovado numa carreira de procuradorias, por exemplo, né? O que a gente percebe é que o pessoal está trabalhando e continua estudando. E às vezes tem muita gente que tem muito tempo e não consegue se organizar para ser aprovado. Então, você vê uma organização perfeita aí para o estudo, um planejamento, né? Então, é muito bom, muito legal. E outra vantagem que eu vi aqui também, puxando a sardinha aqui para a advocacia pública, essa possibilidade de PGM, né? Você ficar perto de casa. Na magistratura, por exemplo, não tem essa possibilidade, né, de você fazer carreiras em vários municípios feito. E a gente vê, despenca, né, prova de procuradorias municipais e municípios bons. Então, provas boas, né? Uma vantagem aqui da advocacia pública, puxando a sardinha aqui para a advocacia pública. Foi uma oportunidade, Thaís, o concurso sair da PGM de Monte Belo sair, ou você já tinha um desejo de ser procuradora? Qual foi ali o motivo da decisão? Um motivo mais real, não um motivo de propósito e tal. O mais real, foi mais oportunidade de ter saído do concurso perto da sua casa, ou foi um desejo genuíno de se tornar procuradora? Ou foi o útil agradável? Olha, a satisfação com a procuradoria eu fui desenvolvendo na prática mesmo. A real é porque eu estava me formando e eu queria um cargo público, porque eu estava advogando, né? Advogando não, estava fazendo estágio no escritório e aí, concluindo a graduação, eu ia ficar nesse escritório trabalhando. Só que não acalentava o meu coração, não era o que eu queria. Eu sempre quis um concurso. E aí, quando eu vi esse edital, eu falei, nossa, eu vou tentar, vou pedir a Deus para me ajudar aqui, vamos que vamos com o que eu tenho. Estudei aquilo que fosse diferente, né? Por exemplo, a lei orgânica do município, na época, caía, né? E lei local, por exemplo, é algo que a gente só estuda quando está ali no edital, depois do edital publicado. Fiz a prova, aí quando saiu a classificação preliminar, antes da prova de títulos, eu estava em primeiro lugar. Aí eu lembro de falar para minha mãe, falei, mãe, olha aqui, agora vai vir os títulos. Eu tinha acabado de graduar, então não tinha título nenhum. E mesmo com o pessoal apresentando os títulos, eu tive uma pontuação tão boa que eu consegui permanecer em primeiro. E aí foi muito bom, tomei posse. No começo foi bem desafiador, né? Porque, como eu comentei com vocês, a procuradoria do município que eu atuo é uma procuradoria menor, então lida com todas as matérias. Mas o procurador-geral na época, né, o Rafael, ele até é muito meu amigo, eu tenho muita gratidão, aprendi muito com ele. Me orientava ali, ia me conduzindo, e aí eu fui tomando gosto, fui conseguindo administrar situações, porque aí a gente vê a complexidade, né, da carreira, a importância da carreira, a gente vai percebendo o impacto do nosso trabalho na sociedade, como a gente pode contribuir com o bom andamento dos trabalhos, né, com o engajamento das equipes, querendo ou não, os procuradores também, eles assumem muito um papel de liderança na gestão ali, de coordenar, de conduzir, de orientar, sempre que as pessoas façam as coisas da forma correta, né? Então, aí eu fui tomando gosto por isso. Aí, hoje, por exemplo, eu adoro a carreira de procuradorias, mas na época que eu entrei foi porque foi uma oportunidade. Cara, isso é legal, isso, eu adoro a sinceridade, eu acho muito legal, porque hoje em dia você vê o tema vocação está muito em evidência, vamos chamar assim, né? Mas você também precisa estar atento às oportunidades, nem só de vocação se vive, né? A vocação, às vezes, ela não vai alimentar a sua família, não vai botar dinheiro na casa, não vai pagar boleto, né? Então, a vida real, a vida que acontece no dia a dia,
tem que estar atento para oportunidades. Eu quero começar a estudar para procuradoria porque eu amo a carreira. Massa, legal, bem-vindo. Mas também são bem-vindos pessoas que simplesmente identificam na carreira uma oportunidade de melhora de vida e depois vão gostando da profissão e vão se realizando, como foi o seu caso ali, né? Você não precisa pensar em procuradorias simplesmente apenas por uma vocação, mas por a procuradoria atender a um desejo pessoal seu de melhora de vida, de crescimento, né? Acho muito interessante esse tipo de pensamento, porque quebra um pouquinho essa magia, né? Esse mundo meio imaginário de que você precisa ser sonhar com aquilo, ter a vocação daquilo ali. É bem interessante. Já vi diversos amigos meus que passaram, por exemplo, em magistratura, MP, mas nunca quiseram, mas hoje gostam. São coisas da vida que a gente tem que falar abertamente, assim, nessa oportunidade a gente tem um papo mais leve aqui no podcast, né? Eu acho importante quem está na graduação ainda, se tiver a oportunidade de fazer vários estágios, porque é o momento que a gente tem para conhecer mesmo, né? Eu, na minha época, eu queria muito ter tido a oportunidade de estagiar em procuradorias, para conhecer, para poder ter uma ideia do trabalho, porque às vezes a gente imagina que é de um jeito, né? E quando a gente está na prática ali mesmo, a gente vê que é completamente diferente. Então é bom a gente conhecer antes, se tiver oportunidade. Né? E o que a gente percebe é que na graduação não se fala muito em procuradoria, não. né? Você fala Ninguém muito saber o que é. Ministério Público. É muito comum profissionais do direito não saber o que é procuradorias. Comum. Direto, você fala qual é a sua atividade, eu sou procurador, o pessoal pensa que é do Ministério Público. Advogado, pensa que é promotor, começa com advogado e não sabe o que é procurador. Exatamente. Então na graduação também não conhece a carreira da advocacia pública. E fica até um chamado aqui, né, para as faculdades, as universidades fazerem esse trabalho de explicação de cada uma das carreiras, né? Chamar, às vezes, membros de carreiras para ir palestrar nas faculdades, apresentar, porque Sim. É uma escolha de vida, né? Você vai exercer aquela profissão por um longo período, explicar o que um procurador faz, o que um juiz, o que um advogado, um analista, enfim, diversas funções que a gente não vê, pelo menos eu não vejo muito esse movimento nas faculdades, é uma coisa que eu considero interessante, né? Agora, Thaís, você falou um pouco de lei local, e aqui no Aprovação PG é uma das tuas especialidades aqui, quando você leciona, participa da parte de materiais. Eu queria abordar porque é um tema que assusta muita gente, né? Assusta muita gente, por outro lado, tem muita gente que deixa de lado o estudo da lei local, achando que, você 2 questões, 3 questões, não vai fazer tanta diferença. Queria te ouvir a importância hoje em dia, você analisando todo o cenário de concurso de procuradoria, da questão da legislação local, seja estadual, seja municipal. Nossa, lei local tem cada vez mais ganhado espaço nos editais, né? E faz sentido, porque o procurador ele precisa chegar conhecendo a realidade do local onde ele vai atuar. Então é importante ele conhecer a lei orgânica, né? Se for um concurso de procuradoria municipal, a lei orgânica do município, a lei orgânica da estrutura da carreira, né? Da procuradoria em que ele vai atuar. Geralmente é cobrado também Código Tributário Municipal, a lei do processo administrativo tributário. E a lei local é um estudo assim estratégico, não é aquela lei que você vai ficar se debruçando para entender. Muitos artigos, às vezes a gente vai estudar, a gente fala, nossa, isso aqui tá com a carinha de ser inconstitucional, né? Em lei local a gente vê muita coisa, mas não é a hora da gente discutir. Às vezes tem muito aluno que manda e fala, nossa, mas na Constituição fala isso, na lei municipal tá falando aquilo. Fala, saiba que na lei, na Constituição Federal fala isso, que na lei municipal fala diferente, porque a banca também vai tentar usar isso para te confundir. Então, é um estudo bem estratégico, bem direcionado. Nós vamos nesses pontos principais que diferenciam, né, das leis federais e estaduais, aqueles pontos assim que você fala, nossa, esse artigo aqui é carinha de prova e felizmente nós temos conseguido, né, tem conseguido acertar muitas questões aí no nosso estudo direcionado, depois vem a prova, os enfoques que a gente deu no curso, eles de fato estavam lá na prova. E é um estudo bem estratégico, bem direcionado. Então, é leitura de lei seca e revisão dos pontos principais. As videoaulas também contribuem muito, porque ali a gente vai, né, eu vou conseguindo explicar para os alunos, chamando bem a atenção os pontos que são diferentes. E, por exemplo, PGM Campinas, de 100 questões, nós temos 7 questões de lei local. É muita coisa, então é um diferencial muito grande. Quem pensa assim, mas lei local vai dar para deduzir, não dá. As bancas também, elas têm feito questões, elas trocam alternativas e colocam coisas que são muito plausíveis. Se você não tiver feito um estudo da lei local previamente, tranquilamente você vai errar aquela questão. Então, é importante fazer um estudo bem atencioso, bem direcionado da lei local, né? Não precisa, claro,
ficar expert no sentido de que saber tanto quanto direito constitucional administrativo, que é um estudo bem mais denso, mais aprofundado. Nós temos jurisprudência, doutrina para aprofundar. A lei local ele é mais objetivo, mas ele é tão importante também, é bem estratégico. Eu quero até te fazer uma pergunta nessa linha. Eu vejo, tem várias pessoas que estudam com um certo tipo de pensamento de que, olha, se eu tenho um conhecimento da lei federal, 8.112, Estatuto dos Servidores, eu consigo, pela lógica, acertar questões de lei local. Porque a gente vê que cai muito a parte do Estatuto dos Servidores, a lei orgânica. Queria te ouvir sobre isso. Olha, se você der a sorte, quem está pensando dessa forma, se der a sorte da lei municipal, por exemplo, ter copiado e colado a 8.112, ótimo, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Prazos, por exemplo, e bancas adoram prazos, né? Prazo para posse, prazo para exercício, prazo de licença maternidade. Nossa, sempre diferencia muito. Os prazos ali nos PADs também, né? O processo administrativo disciplinar, as bancas adoram essa parte. Prazo, quanto tempo que o processo pode ficar suspenso, quanto tempo que a pessoa pode tomar aquela suspensão preliminar. Tudo isso muda muito de acordo com cada lei municipal. Tem muitas peculiaridades, então é muito importante a gente ficar atento. Eu não recomendaria o aluno ter esse raciocínio aí, não, eu já sei muito bem a 8.112 e vou levar isso para a prova de lei local. Não, levaria com muito cuidado, até porque a banca vai pressupor que o aluno vai raciocinar dessa forma, e aí sim, aquilo que for diferente, ela vai colocar igual o que está na 8.112, e o aluno vai errar, fatalmente. Não, é interessante. E olhando para a prática, né, hoje, assim, eu na função de procurador, quando eu vejo as principais demandas de uma procuradoria, você vê que a maior parte é a administração brigando com a própria administração. São demandas de servidores. Sim. A maior parte, você pegar o grosso de uma procuradoria, qualquer que seja o tamanho, a maioria das ações vão ser de servidores contra a administração, pleiteando algum tipo de benefício. E onde estão esses benefícios? Na lei local, na lei estadual, na lei municipal. Então, ora, se na atividade prática do procurador você vai mexer muito com a questão, vai precisar saber da lei local, é óbvio que as bancas vão olhar para isso, vão querer que isso se reflita na prova. É lógico. Se na própria atividade se usa muito a legislação local, nas provas é natural que a banca exija isso do candidato. Então, quem ainda acha que não precisa estudar a lei local, nos dias atuais, principalmente, está errado. Não dá para deixar de lado. E aí, eu queria te perguntar, qual é o melhor momento para se estudar lei local? É quando sai o edital? É quando tem um boato e a pessoa está direcionando já o estudo para aquela procuradoria específica? É num processo de formação de base, onde ela tem que mapear 3, 4 concursos que ela quer fazer e já estudando a lei local? Qual é o exato momento que você recomenda que a pessoa pegue em lei local? Olha, antes da publicação do edital, eu não recomendaria de forma alguma. Antes de ter edital publicado, continuo fazendo a formação de base. Por quê? A gente não sabe o que vai estar no edital. A gente pressupõe, como regra, cai uma lei orgânica, como regra, cai a estrutura administrativa, o Estatuto dos Servidores, né? Essas leis que nós citamos. Mas pode ser, por exemplo, Campinas veio um recorte da lei orgânica municipal. Se o aluno antes se dedicou a estudar a lei orgânica inteira, ele perdeu tempo, né? Então, é importante, antes do edital, eu nunca recomendo. Saiu o edital, como é que está teu planejamento? Quanto tempo nós temos até a prova? Porque tem variado muito, né, de edital para edital, quanto tempo a gente tem até a prova. E aí eu recomendo ir fazendo, inserir aqui o APGE, mesmo já entrega isso mastigado para os alunos, né? O cronograma de leitura, as videoaulas, é só seguir que não tem erro. Eu já recebi, inclusive, mensagens de alunas do APGE, se não me engano foi de Aracaju, que ela falou, olha, eu só segui o cronograma de leitura de lei seca e assisti as suas videoaulas. E batata, eu acertei, se não me engano ela só errou uma questão de lei local. Então, tem que seguindo esse cronograma dá tudo certo, sabe? Antes não, depois estuda com bastante atenção. Eu recomendaria fazer uma leitura integral da lei local, assistir as videoaulas, então eu sempre vou destacando, revisão de véspera, esse artigo aqui você tem que fazer uma revisão de véspera dele. E os outros que são relevantes, mas é importante conhecer e fica mais fácil memorizar, eu indico. Mas eu sempre destaco para os alunos, isso aqui é revisão de véspera, isso aqui é revisão de véspera. E na semana da prova, fazer uma leitura de novo desses artigos que eu vou destacando. Para mim é fundamental. O importante também é chamar a atenção para o aluno em dois aspectos. Ler o edital. A gente percebe algumas pessoas que vão estudar, às vezes sequer ler o edital, quais são as leis que caem, e ter uma atenção realmente específica em ler o edital com calma.
e também onde pesquisar a lei, né? Sim. Porque a pesquisa de lei, a gente faz uma pesquisa bem apurada aqui numa aprovação PGE, com muito cuidado, mas tem alguns sites que a lei não estão atualizadas. Sim. E realmente é um problema, uma dificuldade. Então, se você estiver estudando sozinho, tem muita atenção em que site você está procurando, para ver se essa lei já foi revogada, se tem algum dispositivo que foi revogado. Eu acho importante chamar atenção a esse aspecto também, porque a gente percebe que não é simples encontrar a lei. Se a é no lei site da local, Assembleia, né? se é no Google, a primeira que passar, No você Google. pega. Então tem que ter muito cuidado, porque eu já vi aluno estudando por lei revogada, Olha entendeu? só, o que teve alteração posterior, Alteração né? posterior. Exato. Às vezes, uma própria declaração expressa de inconstitucionalidade do artigo da legislação estadual, ele já foi declarado. Então, alguns sites dizem especificamente esse artigo declarado inconstitucional, outros não falam nada. Então, assim, tem que ter muita atenção nesse aspecto da pesquisa da própria legislação. Sim, muito cuidado. E uma coisa também que você falou, Henrique, sobre ler o edital. Tem edital que vai ser camarada, ele vai colocar lá um tópico, igual tem constitucional, administrativo, tributário, lei local. Mas tem edital que lei local está diluído lá no meio. Lá dentro de constitucional está a lei orgânica, lá dentro de administrativo está o Estatuto dos Servidores, lá dentro de tributário está o Código Tributário Municipal ou Estadual. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque tem edital que vai trazer bem fácil para você direcionado e tem uns que vai estar bem diluído. E tem editais piores ainda, que ele não vai nem colocar o número da lei, vai botar o tema, e você vai ter que se virar para descobrir que lei é qual o número dessa lei, né? Então ainda tem esse detalhe. Agora, Thaís, quando você olha para provas de procuradores estaduais comparadas com PGMs, você vê alguma diferença na forma de cobrança da legislação local? Em PGM cai mais do que em PGE, por exemplo. Você vê alguma grande diferença? Em termos gerais, assim, não. Eu vejo que é uma cobrança bem literal, né, nos dois casos, e sempre ali naqueles artigos que podem gerar dúvida, aqueles artigos que são bons de construir uma questãozinha ali em cima. Então, não vejo grandes diferenças, não. Vai depender mesmo de edital para edital, porque vai ter edital que vai cobrar menos, vão trazer ali 3, 2, 4 questões, e vai ter edital que vai cobrar mais, como, por exemplo, PGM Campinas, né, 7 questões para 100, eu acho que é bastante coisa. Muita coisa. Curiosidade agora, lei local é muita decoreba, né? Decoreba. Muita decoreba. Como é que se monta uma aula de lei local? Olha, eu vou tentando criar mnemônicos para ajudar. Mnemônicos com sequência de princípios. Às vezes eu faço algumas analogias, né? Eu uso uma palavra para trazer aquele conceito. Ó, quando você pensar nessa palavra, lembra dessa questão. Eu vou fazendo dessa forma. E tem muita coisa assim. Também eu coloco muitos esquemas nos slides para os alunos. Monto ali uns esqueminhas para ficar mais visualmente, para chamar atenção, né? Porque o estudo de lei local, eu sempre falo isso para os alunos. Você parar para fazer a leitura seca ali da lei é extremamente chato, e quando vê, o aluno está viajando, ele está lendo ali só no automático e a cabeça dele está longe. Então, eu sempre gosto de colocar nos slides bastante destaques, grifos, destaco as palavras, faço umas formas assim, o mais possível do aluno conseguir fazer analogias com algo que ele já conhece, porque é uma ferramenta da gente conseguir memorizar e a gente assimilar, associar com algo que a gente já conhece, né? E também esquemas para chamar atenção, para ficar mais fácil. Você recomenda que o candidato ele leia todas as leis locais que estão previstas no edital? Olha, tem alguns casos que não. Por exemplo, foi no concurso, salvo engano, da PGM São Paulo, que o Código Tributário era muito grande. Então, assim, eu fiz uns recortes mesmo para indicar para os alunos. Porque tem casos que é muita coisa e aí não vale a pena. O custo-benefício é baixo, né? O custo-benefício é baixo. Agora, se for possível, se o aluno tiver muito tempo, é interessante que ele faça uma leitura de tudo. Mas lembrando que a gente traz sempre lá no material os destaques, nas videoaulas eu destaco aquilo, ó, isso aqui é muito bom de prova, faça uma leitura de revisão de véspera nesses artigos, que aí o aluno consegue condensar isso para a última semana de prova. Mas vai ter um caso ou outro só que for uma lei extremamente extensa, que vai tomar muito tempo, que você vê, nossa, são muitas páginas para uma questão, aí eu tento enxugar mesmo e trazer para o aluno. Entendi. E em legislações locais mais importantes, como é que você recomenda que a pessoa que está nos assistindo aqui estude especificamente? É uma única leitura? Tem que fazer mais de uma leitura? Você dividiria em pequenos blocos? Você falou que é bem comum a pessoa começar devagar ao estar estudando a legislação local, né?
como vocês recomendariam que essa pessoa estudasse essas principais legislações, como a gente estava comentando aqui, lei orgânica da Procuradoria, Estatuto dos Servidores, como é que você estudaria, que você recomendaria para o pessoal? Eu sempre falo para o pessoal estudar, ler a lei como se ele tivesse que aplicar aquela lei. Já se imaginar, olha, eu já sou procurador e eu tenho que aplicar essa legislação aqui. Porque, para mim, quando eu estudava, eu sempre fazia assim. Então, por exemplo, a lei orgânica da carreira, da procuradoria que você vai fazer o concurso. Já leia ali, se imaginando no órgão. Nossa, olha, eu vou ter tantos dias de férias. Olha, se eu cumprir esses requisitos, eu vou ter direito a essa promoção, a essa progressão. Porque quando a gente se visualiza, se imagina, pelo menos eu passo para os alunos, se torna mais fácil de memorizar. Total sentido. Aí eu falo assim, ó, vamos, por exemplo, né? As possibilidades de atuação, a Procuradoria Fiscal, a Procuradoria Trabalhista, se imagina fazendo, você ia gostar de trabalhar nessa área? Eu até brinco depois ali, e aí, já escolheu a área que você vai atuar? E a lei do PAD também, ver o que não pode fazer, né? Exato. O que está proibido também é importante. Por favor, já Com mais atenção ainda. Exatamente. Então, eu sempre sugiro isso, sabe? Fazer o estudo como se tivesse que aplicar, porque depois no dia a dia vai ser isso mesmo. Então, nossa, imagina que um servidor fez essa conduta grave aqui, o que vai ser a sanção dele? E trazendo assim, vai ficando plausível, né, para o aluno, como se ele tivesse que aplicar, ele já se vê no cargo, já aplica e fica fácil para memorizar. Thaís, e quando você vê as provas, aí você costuma analisar as provas de legislação local, depois de ocorrida, né? O que você percebe, se depende de banca ou não, a questão da cobrança em si? É muito questão de exceção? É muito prazo? Ou é o texto seco do artigo? Que você vê alguma tendência nessa forma de cobrança da legislação local? Olha, é muito abrangente, né? É um campo vasto ali de possibilidades de cobrança. Prazos, as bancas gostam demais, princípios, né? A Constituição tem lá os princípios administrativos, o LIMP. Nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais, nunca forma o LIMP, sempre tem uma outra letrinha ali, né? Um outro princípio que ele coloca. Então, também o próprio PAD, o rito do PAD, tem uns que vai ter sindicância antes, outros não, os prazos vão ser diferentes. Então, não tem muito dizer assim, é só exceção. Claro, as bancas adoram cobrar os prazos, as exceções, mas às vezes tem um artigo que você fala, nossa, imagina que a banca ia conseguiu desenvolver uma questão dessa parte, né? Então, as bancas eles são muito criativos, então a gente tem que ficar o mais esperto possível. E como quando você se depara nesse universo de PGM, né? Às vezes a banca, ela sai do convencional, a escolha da banca, né? Às vezes não é Sebrasp, não é uma FGV. Existe alguma peculiaridade na preparação quando é uma banca mais desconhecida nesse estudo dele local? Você percebe algum tipo de tendência? Olha, quando a banca é mais desconhecida, por exemplo, cobra-se menos em local ou cobra-se mais? Existe alguma grande diferença que você percebe quando é uma banca mais diferentona, vamos chamar assim? Às vezes algumas bancas menos conhecidas, elas, nos editais, eu sinto que a gente tem menos clareza. Por exemplo, vai cair a lei orgânica, mas não me falou quantas questões. Às vezes tem isso, a banca só fala, serão 50 questões de conhecimentos específicos e são essas matérias. Aí a gente não consegue fazer quantificar quantas questões de cada matéria. Isso eu acho mais desafiador com bancas mais desconhecidas. Mas mesmo assim, hoje em dia com a internet, a gente tem muito acesso às informações, né? Então, as bancas, assim, eu vou atrás de questões anteriores para tentar entender o padrão, como que ela raciocina, como que ela constrói questões. Às vezes eu não encontro, vamos supor que é uma lei muito específica, aquela banca não cobrou aquela lei de outros municípios, mas leis semelhantes, como que ela montou a questão, como que o examinador raciocinou, então eu trazendo esse raciocínio para essa lei, como ele poderia montar, nesse sentido. Acho que o principal desafio é entender muitas vezes essa clareza de quantas questões serão cobradas, que às vezes a gente em bancas menores não tem, e é buscar entender o raciocínio e trazer o raciocínio para a lei do edital. Esse é o padrão de qualidade da aprovação PGE, né? Então, se você está vendo aqui a Thaís, uma das professoras da casa, aqui, onde você vê esse nível de atenção da legislação local, que vai atrás, que pesquisa, isso é algo que a gente tenta implementar em todos os cursos nossos, né? E o Momento Jabá, se você tem interesse de ver a metodologia da aprovação PGE, no link da descrição aqui desse nosso podcast, você vai
ter acesso à nossa metodologia, basta você mandar um gratuita e vai ser um prazer que você possa se tornar aluno do Aprovação PGE. E você também que está vendo aqui esse podcast, tá gostando? Deixa seu like aqui, curte, comenta, faz seu comentário. O que você sente mais dificuldade nesse estudo da legislação local? Deixa aqui nos comentários se estiver vendo pelo YouTube. Então comenta aqui, manda para o teu amigo que também está estudando para a Procuradoria, que precisa desse conhecimento de legislação local e, claro, se inscreve no canal do Aprovação PGE. Quando você é inscrito no nosso canal, você vai estar sempre recebendo novidade, conteúdo gratuito de qualidade, focado em procuradorias. Thaís, vamos sair um pouquinho de lei local. Quero continuar nesse tema patinho feio, vai. Patinho feio do mundo das procuradorias, né? A galera gosta de núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, processo civil. Esse é o mundo, quando você estuda para procuradoria, que você se imagina exercendo, né? E é que você gosta. Eu quero falar um pouco desse estudo dos patinhos feios, né? Vou falar de forma pejorativa, assim. Como se estuda essas matérias mais acessórias e, especificamente, uma que você também domina muito, que é direito financeiro? Existe alguma forma de estudar especificamente diferente do convencional? Como incluir essas demais matérias que também são importantes, também caem no concurso, né? Dentro do estudo regular? Olha, no direito financeiro, por exemplo, como eu comentei com vocês, né? A gente veio conversando aqui antes, o direito financeiro, para mim, era muito desafiador quando eu me preparava para concurso, porque era muito abstrato para mim, direito financeiro. E depois, na prática, no dia a dia, como eu fui vendo a atuação, vendo a aplicação, entendendo o porquê de cada coisa, eu pensei, nossa, essa disciplina tem como ela ser mais plausível, mais palatável um pouco. Então, eu vou tentar... como mesmo? Tem sim. Possível É isso? possível. É possível? É possível a gente trazer alguns exemplos, né, contar alguns casos na prática. O direito financeiro, ele é importante na atuação. Então, a primeira dica que eu daria, né, dessas disciplinas patinho feio, é fazer as pazes com elas, é entender, olha, se elas estão aqui no edital é porque eu vou precisar, em algum momento eu posso usar e vai ser fundamental no dia a dia da Procuradoria. O direito financeiro, por exemplo, hoje em dia nós temos, quanto que nós temos de judicialização de políticas públicas, né? Então... desculpa te interromper, nem só isso, você pegar qualquer contestação de servidores, pleiteando algum benefício, vai ter, num dos tópicos da contestação de uma procuradoria, a questão da limitação orçamentária. Os artigos da Constituição Federal, que envolvem a questão de limitação orçamentária. Então, no grosso da procuradoria, onde você atua na parte de servidores, é tópico comum nas diversas contestações, né? Sim, e é comum e é importante. E é importante que no dia a dia também a gente consiga demonstrar para o judiciário a concretude disso. Porque tem muitos casos que as pessoas olham de fora e falam assim, vamos falar reserva do possível. Passa desculpa da administração pública para não dar o benefício. Pronto, nem lê. Não, gente, leiam, porque assim, é um tópico que é muito importante. Eu tenho um caso, por exemplo, até contei pro pessoal na mentoria desses dias atrás, que nós fizemos uma mentoria sobre como estudar direito financeiro, né? Lá dos alunos do Acesso Total. E eu falei com eles, eu contei para eles um caso de um senhor ajuizou uma ação contra o município que eu atuo, ele pleiteava um medicamento que era, assim, extremamente caro. Isso foi antes desse tema 1, 2, 3, 4, né? Então, a gente ainda não tinha essa jurisprudência aí consolidada. E o medicamento que ele pleiteava era um medicamento muito caro. O que eu fiz para conseguir defender o município? Eu fui lá no nosso orçamento e mostrei que o medicamento que ele pedia só para ele equivalia a cerca de 11 vezes o valor que o município gastava para abastecer a farmácia básica para a população inteira do município. E eu fui lá na nossa lei orçamentária e mostrei por A mais B essa soma e mostrei o seguinte, se eu fornecer esse medicamento para ele eu não lembro que mês que era, mas era coisa assim de 5, 6 meses que eu fornecesse esse medicamento para ele, esgotava a nossa dotação. Meu Deus, e acabar o juiz entende. Aí eu mostrei, assim, eu fui lá, não era, não, a gente não tem dinheiro. Não, olha, aqui está a nossa lei orçamentária, essas são as dotações que a gente tem, esse é o nosso recurso próprio, essas são as nossas previsões aqui de arrecadação. Então, foi lá no mérito mesmo, e aí a gente conseguiu um insight de suspensão. O município está sendo bem defendido, tá vendo? Sem dúvida nenhuma. Porque muita gente acha que o Estado é um segurador universal, que o dinheiro é infinito, exato, que tem tudo. Existe um orçamento, por mais que seja difícil, duro defender no caso de, olha, essa pessoa que está numa situação grave não tem o direito a esse medicamento, não está na lista dos... Por mais que seja difícil, tem as limitações orçamentárias que a gente não pode desconsiderar. Essa é a realidade da vida. É que nem você pegar
Pega a sua vida privada, você vai gastar teu dinheiro como se não houvesse amanhã, ou sem se preocupar com quanto entra de receita na tua pessoa física ali, né? Vamos chamar assim, por mês. Não dá para se viver assim, né? Então, o Estado, ele também tem essas limitações e o judiciário, às vezes, tem dificuldade de entender isso. Às vezes acha que é uma desculpa da administração pública, que está colocando esses temas mais abstratos, reserva do possível, né, questões orçamentárias, para negar um direito, quando, na verdade, quando você vai na essência da coisa e prova por A mais B, que, olha, vou comprometer todo o orçamento do município se eu te der esse medicamento. É difícil o juiz, mesmo assim, dar a canetada e deferir, né? É verdade. E é uma análise bem profunda e madura e de responsabilidade que a gente tem que ter mesmo, né, em fazer essas defesas. Então, aí eu conto esses casos para os alunos, vou trazendo essa plausibilidade da importância da gente entender os conceitos também, né, na própria parte de servidores também, a gente precisa muito estar atento às disposições do direito financeiro. Então, eu vou contando essas questões para os alunos. Então, o primeiro passo é fazer as pazes com a disciplina, entender que vai nos ajudar muito na atuação no dia a dia. E o direito financeiro vem ganhando cada vez mais, né? Participação maior nas provas, né? Tem muita gente Direito financeiro é uma matéria que é tão recorrente no dia a dia, né? Uma matéria tão importante no dia a dia. Aumenta o número de questões nas provas. Aumentando o número de questões. Aquela parte do direito da Constituição Federal é a base, né? E teve muita alteração de emendas constitucionais dos últimos anos para cá, né? De 2019 para cá, a gente teve muitas emendas na parte de direito financeiro da Constituição Federal. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo que as bancas vão cobrar ali, eles adoram novidades, né? E essas questões que às vezes o aluno não sedimentou muito bem, então é bem importante. A base do direito financeiro são essas disposições da Constituição. Também a parte de precatórios, né? Precatórios também é uma coisa que eu comento muito com os alunos, porque na minha cabeça, quando eu estudava para concurso, precatório era uma coisa muito abstrata. E aí, quando eu fui lidar no dia a dia, eu falei, tá, é isso aqui que é precatório, é assim que funciona. Então, eu gosto sempre de trazer exemplos na prática e contando casos, assim, né? Vai ficando mais plausível. E precatório é um tema até na prática, como procurador ali, que às vezes demanda áreas específicas da procuradoria. Não é um tema tão tranquilo, né? É muito comum você perguntar várias regras de transições, então não é um tema ali tão fácil, mas que na hora da prova você precisa saber, não interessa muito isso daí, né? Então, pegando essa parte lá de direito financeiro, o que você acha mais importante? Leitura da Constituição Federal? Como você indicaria esse estudo? Repetição da leitura várias vezes, né? Ou algum outro método específico? O que você recomenda nessa parte de financeiro ali? Que quem não tem a prática, quem não atua, como você falou, olha aqui, eu mostrei um caso concreto, às vezes fica difícil de materializar esse estudo e conseguir gravar por uma ausência de exemplos, por uma ausência de analogias, né? Como você recomenda a pessoa estudar essa parte específica de direito financeiro da Constituição Federal, que é extremamente importante, né? Várias leituras e fazer muitas questões, porque na questão a gente vai conseguindo pegar ali as diferençazinhas, os joguinhos de palavras que as bancas fazem, né? Para levar o aluno a cair num erro. Então, da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320, são as principais ali que a gente precisa estar na ponta da língua. E a realização de muitas questões. Lê um tópico pequeno, um assunto pequeno, vai, faz algumas questões, volta, lê mais um pouco, porque é aí que vai conseguindo sedimentar bem o estudo e conseguindo perceber, por exemplo, né, lá nos créditos adicionais, aí tem suplementar, especial, aí a banca sempre troca, o extraordinário, troca um pelo outro, o aluno, nossa, mas eu não consigo entender o que é um, o que é outro, então eu gosto sempre de trazer bastante exemplo, e na hora de ir passando na aula, muitas vezes a gente tem que, eu pelo menos eu gosto de fazer com os alunos, a leitura do artigo da Constituição, por exemplo, e destacando para eles, gente, por que eu estou lendo tantas vezes esse artigo aqui com vocês? Para vocês gravarem essa palavra aqui. E depois o pessoal fala, não, realmente, eu fui fazer a questão, lembrava de você falando e não errei, porque lembrava da ênfase que foi dada para a troca que as bancas costumam fazer. Essa parte da Constituição, a parte de princípios também cai muito, né? Na própria Constituição. De doutrina, a parte dos princípios de direito financeiro, principalmente os princípios orçamentários, nossa, despencam. E as bancas adoram trocar.
traz um nome e coloca um conceito de outro, troca. Então, a gente tem que estar bem atento. Tem até dentro da metodologia da aprovação PG, uma coisa que a gente recomenda muito aqui, né? É a questão da parte do estudo ativo, de você explicar em vários finais de e-books, de PDFs nossos que a gente coloca, formas de estudo ativo, né? Olha, explica esse conceito. O professor Gustavo Andrade aqui, até mandando um abraço já para ele, é especialista nisso, que ele planejou muito bem essa questão do estudo ativo, né? Então, uma dica que eu dou para muita gente é pegar temas mais cascudos ali sobre isso, é tentar explicar. Perca um tempinho, perca bem entre aspas, um tempinho, para tentar explicar o conceito, essa questão do princípio. Olha, esse princípio diz isso, esse outro diz isso. Explique. O objetivo não é que você saiba explicar tudo o que você leu. Não é esse o objetivo. Você não vai dar uma aula na prova. Você tem que acertar. São coisas diferentes. O fato de você não saber explicar não significa que você não sabe marcar o X na questão correta. Beleza? São coisas diferentes. São habilidades diferentes. Então, não ache que você não aprendeu porque você não sabe explicar. Veja, é a Thaís que precisa saber explicar para você de uma forma bem feita o direito financeiro. Você precisa acertar a questão. Então, quando você faz isso, você está forçando a sua cabeça para puxar lá de trás, onde está esse raciocínio, e você explica isso, consolida aquilo na sua cabeça. Não se cobre tanto se nessa parte do estudo ativo você não souber responder um ou outro. Aí você consulta. O objetivo é que no final acertar questões. Concurso público é muito marcar o xizinho. Muito bom. Eu acho que é essa pegada mesmo. Não é o momento de você saber explicar de forma perfeita, como Thaís sabe agora, depois de aprovada, né, que é professora. Tem que colocar na cabeça que você está estudando para concurso para ser aprovado na prova, né? Não para se formar um doutrinador. Não. E esse aspecto é importante também, porque às vezes tem uma certa vaidade, até de alguns livros. Eu tenho que estudar tal livro de um doutrinador muito renomado de direito administrativo, que é um excelente doutrinador, mas ele não vai ser um bom professor para a sua prova. Então, eu acho que vale essa dica que você deu, trazendo para a realidade. O estudo para concurso ele é feito para você ser aprovado na prova e realizar seu sonho de ser aprovado. Se você quiser ser doutrinador, é outra coisa, em outro momento, e você tem que tirar um pouco essa vaidade do estudo, às vezes, para pensar, eu tenho que acertar a questão de prova, né? E como é que eu faço para acertar a questão da prova? E essa questão, né, que o Rodrigo até falou, só o exercício mental da pessoa se colocar nessa situação de desconforto, de ter que explicar um determinado conceito, por mais que às vezes ela não explique perfeitamente, o exercício já vai ser fundamental para trazer essa neuroplasticidade, né, para o aluno buscar, nossa, mas buscar resgatar mesmo ali na mente as informações, nossa, mas eu não consegui lembrar de determinado assunto. Esse movimento de não perceber que não conseguiu lembrar, buscar no material e reler e aí assimilar, isso já vai fazer um estudo ser bem mais aprofundado, um estudo bem mais ativo. Às vezes o aluno vai pensar que só se ele escrever certinho, mas o exercício já traz um desconforto e ali ele aprende. É igual, por exemplo, questão objetiva. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer questões porque, mas e se eu errar? Gente, quando você errar uma questão, não fala assim, eu errei. Fala assim, eu aprendi. Agora eu entendi que essa questão aqui, eu confundi esse conceito com o outro, porque é um desconforto necessário. É a partir desse exercício que o aluno vai conseguindo aprender. Isso aí eu concordo 100%. O desconforto no estudo para concurso, ele é algo necessário. Se está confortável, está errado. O processo de aprendizado, ele pressupõe desconforto. Pressupõe aquele momento de você estar do nada, às vezes dá, sabe, aquela impaciência. Igual academia, né? Se você está na academia, você não está levantando o pezinho de boa, peso, não está suando, não está cansando de verdade, e você não vai ter um rendimento bom. E concurso é a mesma coisa, né? Você está aprendendo língua, você está aprendendo inglês. Se não está desconfortável, você não, se está confortável, você está só botando para dentro ali, ouvindo o professor, você não vai aprender. Tem que ter esse desconforto, cara, e leve isso para qualquer aspecto da vida. Até hoje eu faço, tô lendo, mês passado eu li Ensaio sobre a Lucidez Saramago, nada a ver de concurso, livro de literatura normal. Cara, eu tenho uma filosofia de a cada 10 páginas que eu tô lendo, por exemplo, eu paro e vou explicar um pouquinho do que para que minha experiência de leitura seja melhor. Isso no momento de lazer, vamos chamar assim. Imagina no exercício de uma atividade profissional como é o estudo para concurso. Você precisa desse desconforto. Se sentir desconfortável, se colocar numa situação onde você vai ter que
puxar da memória onde é que aquilo está e entra um pouco no que você falou na questão da resolução de questões. Qual a importância da resolução de questões para uma aprovação no concurso público de procuradoria? Nossa, é fundamental, fundamental. Tanto para você pegar o jeito da banca, né? A banca que vai fazer o seu concurso, você já vai entendendo o perfil da banca, o estilo dela de cobrança, as pegadinhas que ela já costuma fazer. E na leitura, você pode perceber muito diferente quando você faz a leitura da lei seca, ali batida, sequencial, de quando você faz a leitura de uma alternativa. Eu sempre falo para os alunos, gente, tentem fazer a leitura lá do seu vademecum como se você estivesse lendo com o mesmo critério que você coloca quando está fazendo a leitura de uma alternativa, porque a gente vai lendo palavra por palavra, vai pensando se faz sentido aquela palavra naquele contexto. Quando a gente está lendo a alternativa. Por isso que o exercício, né, fazer questões é tão importante, porque a gente vai buscar ali o que está certo e o que está errado. E levar esse estilo de leitura, essa experiência de leitura para o estudo. Quando você está lendo um PDF, trazer presença mesmo para o estudo. Isso é extremamente importante. Então, acho que o estudo, a resolução de questões, ela te ajuda a trazer mais presença, e principalmente quando você erra, porque ninguém erra e fala, errei. Não, as pessoas não ficam felizes quando erram questões. Mas elas aprendem a partir dessa dor, desse desconforto, que ela vai conseguir entender. Nossa, esse conceito aqui diz respeito a outra coisa, esse princípio aqui estava trocado, esse artigo aqui está falando de outra coisa. Então é fundamental. Thaís, em todo episódio aqui do APG Cast, que a gente recebe pessoas que estão vinculadas a esse universo de concurso, estudo para concurso, a gente gosta de falar também um pouquinho das dificuldades. Porque as dificuldades, todo mundo está nos vendo aqui, estuda para concurso, possuem, né? Todo mundo tem essas dificuldades. E às vezes a gente fica falando muito sobre como estudar, a dica, a parte mais técnica e tal, e às vezes a pessoa que está vendo aqui, tem essa dificuldade, eu queria saber se isso é normal, se não é. Quais são as principais dificuldades que você teve nesse teu processo de estudo? Seja no aspecto mais técnico, mas não queria nem no aspecto tão técnico da área. Eu tinha dificuldade em direito civil, não. Dificuldades do mental, vamos chamar assim. O que mais foi difícil nesse teu processo? Olha, para mim foi a parte emocional, sem dúvidas. Eu acho que eu me pressionava demais, me cobrava demais, e eu não sabia lidar com a gestão das emoções ali mesmo, sabe? Parece que, para mim, o maior desafio foi essa questão emocional. Até eu comentei com vocês, né? Eu fiz mentoria com a Mayra Blanes, e foi com ela que eu aprendi muita coisa. A jornada do estudo para concurso, para mim, foi uma jornada de desenvolvimento pessoal, praticamente. Assim, eu me desenvolvi muito como pessoa, conheci muito de mim mesma, porque quando a gente se conhece, a gente sabe até mesmo os nossos limites, né? Porque o estudo para concurso, a gente precisa saber muitas vezes, olha, eu tô sentindo cansaço nesse momento, mas eu preciso estudar, ainda falta, vamos supor, 1 hora para terminar o conteúdo, a programação do dia. Mas você conseguir ter a maturidade de se conhecer e saber quando é só o seu cérebro te pedindo para descansar, mas na verdade você pode forçar um pouquinho mais para, né, desenvolver disciplina, a resiliência, ou quando você realmente está cansado e precisa descansar. Eu me lembro que eu quebrei muitas vezes no sentido de estafar mesmo, sabe? Estudar num nível de cobrança e desgaste emocional de chegar numa estafa, e não foi legal. Eu acho que a minha caminhada, eu poderia ter sofrido menos, sabe? Porque, assim, é claro que o processo é desconfortável, é doloroso, mas não precisa ser tanto assim, sabe? Dá para ser mais leve. A gente consegue desenvolver disciplina, consegue desenvolver resiliência com maturidade, sem precisar ser tão sofrido como foi para mim. Eu não gostaria que ninguém passasse, sabe? De muitas vezes ficar com crise de ansiedade. E, nossa, graças a Deus, tudo isso foi sendo cuidado assim no meu coração, e eu fui aprendendo muito nesse processo também. Então, meu maior desafio foi nessa parte emocional. Que aí eu fui aprendendo a gerenciar isso ao longo também da minha trajetória, né? Desde quando eu comecei a estudar estudo para cá, também teve a minha conversão. Então, poder contar com Deus, isso para mim é fundamental. Independentemente né, de como cada um acredita, a gente entender que a gente está aqui por alguma razão, né? Algo transcende essa nossa passagem aqui. Então, quando a gente entende que existe um propósito maior, então, eu entender também que tem um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Eu vou fazer a minha parte, confiar no Senhor, de que Ele vai providenciar no tempo certo os aprendizados que eu preciso ter em cada fase. Em cada momento, eu passei por coisas
que eu olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse conseguido passar naquele concurso que eu queria naquela época, hoje tantas outras coisas não teriam acontecido na minha vida. E aí eu paro e agradeço. Nossa, se eu não tivesse passado por aquele desafio, eu não teria aprendido isso, eu não teria desenvolvido essa virtude, essa característica. Então também, hoje eu vejo que é muito importante a gente aprender a contar com Deus e saber que não é na força do nosso braço. A gente faz a nossa parte também, confiar que Deus está cuidando de tudo e Ele vai providenciar o que for melhor para nós, sabe? Com certeza. Que, na verdade, não é no seu momento, né? Não é você que escolhe o momento que você vai ser aprovado, nem o local que você vai ser aprovado. Então, pegando esse gancho, você falou, vou contar uma história pessoal da minha época, que eu estudei em 2000, quanto, Henrique? 12? 13? 2013. Entrou em 2013, não foi? Foi na época que teve o concurso da AGU, Procuradoria da Fazenda Nacional e PGE São Paulo. Eu tinha passado na primeira fase dos 3. O que eu queria? AGU. Era AGU. Queria ser jogado na União e tal. E passei muito bem na primeira fase, fui reprovado na segunda fase. São Paulo era minha última opção. Então, era o que eu olhava para São Paulo, via Datena, Cirene, Guaru. Isso aqui não quero, não. Adorei não só o período que eu morei na capital, mas o estado de São Paulo de maneira geral. Então, às vezes você não sabe os caminhos que você está indo, que às vezes você acha que é o melhor para você, nem sempre. Hoje, estou há quantos anos já na Procuradoria do Estado de São Paulo, enfim, você acaba se realizando. Então, às vezes você não entende uma reprovação, às vezes você não entende o porquê você errou aquela questão e se culpa tremendamente por causa que, meu Deus do céu, como é que eu errei essa questão tão besta aqui? É que nem jogo de futebol, que você olha para o que o teu time perdeu, né? Pô, perdeu aquele pênalti no final do jogo, se tivesse feito... ele acaba que não entra em jogo, e a gente não entende muito bem o porquê das coisas. Mas com o tempo, é o que você falou, as respostas vão aparecer, né? E você ter esse controle das emoções é extremamente importante, porque tem gente que desiste. Não porque é ruim, não porque é incompetente ou porque é incapaz, simplesmente porque não conseguiu aguentar esse processo de insegurança, esse processo de viver com a incerteza da aprovação e simplesmente desiste no caminho. Então, se você está passando por uma situação de descontrole emocional, vamos chamar assim, de grande dificuldade, às vezes procura uma ajuda profissional. Vale a pena você ter, às vezes, um terapeuta que possa estar te acompanhando nessa tua jornada, porque não é fácil para a cabeça de maneira geral. Mas, por outro lado, você não pode se esconder atrás da dificuldade. Você tem que encarar a dificuldade como ela é. Sim. Entender que muitas vezes a dificuldade está ali justamente para você se desenvolver, né? Naquilo que a gente está tendo mais desafio, pode observar e buscar ali, tentar entender a situação, você tem algo para aprender, para se desenvolver a partir daquilo, né? Na coordenação do Reta Final da PGM Campinas mesmo, às vezes os alunos mandam mensagem, Thaís, eu não estou conseguindo cumprir o cronograma. E eu não consegui cumprir, por exemplo, nas primeiras semanas os alunos mandavam, eu não estou conseguindo cumprir, mas pera lá, o que está acontecendo? Não desanima, não desiste agora porque não cumpriu 2, 3 dias, uma semana, tem feriado, tem final de semana vindo aí, a gente vai conseguir se organizar, não desiste não. Eu percebo muitas vezes que a ansiedade mina a energia das pessoas, suga a energia das pessoas. Saiu o número de inscritos no concurso. Nossa, bate aquela ansiedade generalizada. Eu falo, gente, não fica preocupando com concorrência, cuida daquilo que está no teu controle, porque tem muitas coisas no estudo para concurso que não estão no nosso controle, né? E quando eu falo também para essa questão emocional, né, e da fé também, das pessoas contarem com Deus, estou dizendo que Deus vai mandar o cargo, vai cair no colo de vocês o termo de posse, não é isso, né? Porque tem muitas pessoas também que infelizmente levam não faz a sua parte, não é assim que funciona. Não é assim, então quando eu falo assim, não é na força do meu braço, é no sentido de, muitas vezes eu tô ali, vamos supor... Deus, eu te pedi tanta aprovação, Deus, e o Senhor não me dá aprovação, aí vai passando aquele filminho, né? Tá, filho, eu te mostrei o que você devia ter feito, eu te dei essa oportunidade, você não agiu. Tem um livre-arbítrio na equação ali também, né? De você ter que fazer a sua parte também, né? E de buscar, né? Buscar informação. Às vezes o aluno está estudando uma matéria e está ansioso porque não está estudando a outra, e porque o cronograma, conseguir ter presença para fazer uma coisa de cada vez e confiando que está no processo, né? Um dia uma aluna mandou mensagem e ainda falou, um dos maiores desafios para mim está sendo acreditar que é um pouquinho de cada vez. Eu falei para ela, mas
tudo na vida é assim, tudo que você se dispuser a aprender a fazer, é um pouquinho de cada vez. Pensa numa construção de uma grande casa, por exemplo, é um tijolinho ali que está sendo colocado de cada vez. E depois do concurso que você toma posse, continua a mesma coisa, né? Sim. A gente vai ter desafios normal, a vida segue, tem uma vida após a aprovação, a sua nomeação, tem os desafios, né? Depois, todos os desafios familiares, né? De filho, construção de família. Então, a vida continua depois da sua nomeação, né? Esse pouquinho de cada vez. Eu acho que você tocou num ponto importante de uma filosofia que eu acho que o concurseiro tem que seguir. É o pouquinho de cada vez. Quando você assiste às Olimpíadas e vê um campeão olímpico lá colocando a medalha de ouro, você está vendo aquele retrato, o pódio, a conquista. E parece que foi do nada, da noite para o dia. Não, foi um pouquinho de cada vez. Foi o treinamento diário. Foi o dia a dia. Eu vou treinar 6 horas por dia, vou ir na academia, vou ouvir meu treinador. Então, é um pouquinho de cada vez. Qualquer grande vitória na vida vem com base nesse pouquinho de cada vez. No concurso é assim. É o pouquinho de cada vez. É o quanto você estuda por dia, é o quanto você está se dedicando, é o quanto você disse não para outras coisas, é o quanto você não desistiu daquele objetivo, é o quanto você persistiu no momento da dificuldade. Você estava falando uma coisa, e eu me lembrei que estudar para concurso, ele lembra muito a você fazer uma dieta. Estava falando, vou conseguir ficar 1 hora estudando. É parecido um pouco no mental do eu quero emagrecer, sei lá, 10 quilos. E você fica ali, eita, aquele chocolatezinho, aquela sobremesinha, aquele negocinho. Você tá toda hora testando a sua disciplina, né? Então, para um objetivo que você quer. Quando você tem essa visão clara de futuro, do que você quer, não é que fica mais fácil a caminhada, mas você sabe muito bem aonde você quer chegar. Sim. Isso ajuda muito. Thaís, indo para um tema, dentro do que você está falando, que eu queria te ouvir um pouco. A gente sabe da autorresponsabilidade, a necessidade de você ter que fazer a sua parte. Sim. Por outro lado, a gente sabe das dificuldades. Como é difícil ser aprovado e aguentar esse processo. Como caminhar nessa linha tênue entre a vitimização, é difícil, meu Deus, a minha vida está complicada, tá não sei o quê, e você desenvolver esse senso de responsabilidade que eu preciso fazer a minha parte. Como lidar com essas situações antagônicas? Olha, o aluno precisa desenvolver maturidade e autorresponsabilidade. Ele assumir ali o controle da vida dele, né? Dizer, não, eu tenho um desafio sim, mas como eu vou lidar com isso? Se dispor a ter uma atitude positiva diante de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, por exemplo, até comentei lá no grupo também dos alunos lá da reta final. Fui contar para eles. Quando eu estava na faculdade ainda, eu morava numa cidade e fazia faculdade em outra, né? Eu morava em Botelhos, fazia faculdade em Poços, então tinha que ir e voltar de van todos os dias. E nesse percurso eu gastava coisa de 1 hora, porque a gente chegava lá em horário de trânsito, gastava 1 hora para chegar. E eu já trabalhava, né, naquele concurso de agente administrativo que eu tava, a van passava, me pegava na porta do trabalho, eu nem ia em casa depois do trabalho, não dava, dali eu já entrava na van e ia para a faculdade. E ali, o meu sonho da vida, quando eu fazia faculdade, era poder só estudar, né? Eu queria muito poder só estudar, mas eu não podia, eu precisava trabalhar. E enquanto eu fiquei me martirizando que eu queria só estudar, porque eu fui aprender a estudar de verdade na faculdade, quando eu estava na escola, né? Eu não sabia o que era estudar, pelo menos não no nível que o direito exige. E aí eu tomei uma paixão muito grande por estudar, queria poder só estudar, mas eu não podia, eu precisava trabalhar. E aí, enquanto eu fiquei naquela de, mas a minha vida não é do jeito que eu queria, porque eu queria... Não resolveu, nada ia mudar. Aí eu passei a falar, não, tudo bem. O que eu tenho de tempo aqui? Eu tenho 1 hora todos os dias, então são 5 horas durante a semana, né? De segunda a sexta. Eu vou estudar dentro da van. Então, vou entrar na van, vou pegar o material e vou estudando. E aí, eu comecei a passar mal, porque o carro em movimento, né? Leitura com carro em movimento. Falei, nossa, mas e agora, né? Queria tanto estudar, queria aproveitar esse tempo. Eu falei, eu vou insistir até não passar mal. O que acontece? Se eu tomar café um pouquinho antes de entrar, eu tô com o estômago cheio, vou sentir mal, então não vou tomar café, vou comer a hora que chegar lá. Eu fui me condicionando até eu parar de passar mal. E comecei a conseguir aproveitar esse tempo. Aí na volta, como a gente já voltava à noite, estava escuro, eu descansava. Mas na ida, que era finzinho de tarde, estava claro, eu desenvolvi isso de ir estudando. E aí, eu ia de uma cidade para outra, né? Dos 5 anos da graduação, 4 foi assim. O último ano eu já fui para Poços, né? Fazer estágios lá e tudo.
Mas eu consegui aproveitar esse tempo que eu tinha. Era 1 hora que eu tinha por dia, 5 horas na semana, mas eu estava estudando. Então, você assumir uma atitude positiva e dizer, tá, a minha situação é essa, mas o que eu vou fazer de bom com o que eu tenho? Como que eu posso aproveitar esse tempo? Thaís, eu adoro ouvir as histórias como essa. Eu adoro, porque isso é um padrão, gente. Você que tá vendo aqui, né, esse podcast, isso é um padrão. Isso foi um exemplo que ela trouxe, mas veja para sua realidade. O que você eventualmente pode fazer de sacrifício, de desconforto, em prol da... É um estado mental, um estado de espírito, uma forma de agir. Você falou que... Eu voltei no tempo, quando você estava falando que ficava 1 hora. Que o Detran de Fortaleza não me escute. Isso aí você já multa, já prescreveu, né? Já prescreveu, já tem muito tempo isso. Cara, quando eu ia pra faculdade, eu sempre fui muito obsessivo ali para ser aprovado. Eu acho que isso me ajudou. Claro, mantendo a minha saúde mental nesse percurso. Eu ia pra faculdade e eu tava com um livro do lado. Meu irmão, parava no sinal vermelho, eu abria. Eu sei que vai ter 40 segundos, 30 segundos. Eu sei que nessa brincadeira dava seus 10 minutos de estudo. Eu tinha facilidade de me concentrar no meio do caos, tá? Você pode ver... você tá dizendo que você passou por causa disso? Não passei por causa disso. Mas eu passei por causa desse meu padrão mental. Eu ia pegar minha esposa, minha namorada na época, né? Que virou minha esposa, né? Um beijo, meu amor. Ela era gerente de loja. Então, ela fechava o caixa, final de loja, 10 horas da noite. Era 15 minutos que eu esperava para pegar ela lá. 15 minutos, irmão. Eu tô com meu material. É 15 minutos ali do final da loja, com mais 10 minutos que eu fiz ali no trânsito. Tô recomendando que você faça, senão vai bater o carro, não. Não é isso, não. Não é isso que eu tô falando. Mas aquilo aqui era 25 minutos, porque eu sugiro que eu criei 25 minutos, multiplica por 6 dias da semana de estudo, multiplica por 12 meses. Olha quantas horas. Cada minuto importa. Quem fala um pouco sobre isso é Bernardinho, trazendo Bernardinho, treinador de vôlei da seleção. Ele fala que essa sensação, né, de você ir além, cria uma sensação de merecimento tão grande que você vai lá e faz. Que é o que ele dizia, olha, a gente pode até perder o jogo, mas ninguém treinou mais do que a gente, a seleção de vôlei masculina, né? Quando ele estava se referindo à seleção de vôlei masculina. Que ele teve um treino que a quadra ficou fechada, eles foram para o estacionamento, onde o piso não era adequado, alguém podia se ralar o joelho e tal, e a galera foi treinar no estacionamento. Olha, aí pode até perder, mas a sensação que a gente vai ter é que a gente merece ganhar. E essa sensação de merecer ganhar vai fazer com que a gente conquiste, e ele foi um grande campeão, né? Conquistou muita coisa junto com a equipe dele. Então é esse detalhezinho, pode parecer, você falou 25 minutos, mas é o contexto, o que é que isso gera, né? Eu venci, né? E eu mereço passar nessa prova, eu fiz isso. Eu lá arrisquei minha visão, né? Porque você tá com o carro balançando, passei mal, deslocamento de retina, o pessoal fala que é perigoso, ler com o carro em movimento, que pode fazer mal para a visão e tal. Mas gera essa sensação de eu mereço, eu vou passar nessa prova. Não é essa. Né? Você termina... Tá no podcast, aí vai ter, eventualmente tem os haters, vão fazer um corte. Cara, ninguém tá falando pra você estudar no carro. Não é essa a pegada. É pra você desenvolver essa mentalidade. Quais são os horários mortos do meu dia que eu poderia estar estudando? Cortar a série lá do Netflix. Quais são os horários? É a filha do médico? Quais são esses horários? Eu tenho certeza que você não é o mega produtivo das 24 horas do seu dia lá. Eu tenho certeza absoluta. Você não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha. Não é. Ninguém aqui é. Mas quais são esses momentos que você poderia estar aproveitando para estudar? Porque, gente, quanto mais você estuda, não é que horas líquidas determinem a aprovação, mas, em tese, quanto mais horas bem estudadas você estuda, maiores são suas chances de passar. Então, eu gosto muito dessa expressão de criar hora. Você não vai... não tenho hora, eu vou procurar. Não é procurar, é criar. É uma atividade sua, é responsabilidade sua criar. Sim. O que você pode deixar de fazer na tua rotina para criar hora de estudo? E outra coisa, hoje em dia as pessoas se dispersam muito fácil, gastam muito tempo com redes sociais, por exemplo. A gente tem visto, né, tem estudos aí que as pessoas estão cada vez mais viciadas em celular, em ficar ali em estímulos curtos de chamando Shots atenção. De dopamina, vários ao longo do dia. Aí como que uma pessoa que fica lá com muito estímulo, vai olhar depois para um PDF com fundo branco, a letra preta? Não tem graça. Não consegue. Não tem graça, né? Se condicionar, inclusive, se for preciso, cortar na carne. Olha, eu vou ficar sem entrar em redes sociais, só vou entrar aos finais de semana, se preciso for, porque a pessoa precisa
ter disciplina, criar disciplina ali mesmo. Porque, às vezes, eu teve uma época do estudo que eu tentei, por exemplo, cortar a hora de sono. E não foi legal. Porque o meu corpo, eu entendi com maturidade o quanto de horas que eu precisava dormir. Se eu não dormisse aquela quantidade, eu não ia ter disposição para estudar. Mas aí, o que eu conseguiria fazer então? Tá, entendi, dormir eu preciso. Mas eu consegui estudar na van, eu consegui otimizar meus finais de semana, eu consegui abrir mão de outras coisas. A gente precisa ser inteligente também nessa... Se autoconhecer. Exatamente, em organizar a rotina. Legal. Gente, a gente está chegando no final desse episódio, esse bom, excelente episódio aqui do APGcast. Abordamos temas bem atuais, né, de estudo de lei seca, essas matérias mais acessórias, tipo financeiro, que muita gente não gosta de estudar, a parte mental, que a gente gosta sempre de abordando aqui. Thaís, foi um prazer te receber aqui no APGcast. Eu queria que você deixasse um recado final para o pessoal que está nos vendo, que está nessa jornada, pessoal que está começando os estudos para procuradorias, pessoal que está batendo na trave, quem está perto de ser aprovado, quem já foi aprovado, não foi chamado, quem está nessa batalha árdua, mas que no final a gente sabe que vale a pena. Qual o recado final que você dá para o pessoal aí? Bom, não desistam, façam com equilíbrio, busquem uma rotina que seja sustentável, metas realizáveis, né? Muitas vezes a gente fica buscando aí metas que não vão se realizar, isso só gera frustração. Então, buscar, se você já é aluno aqui do APGE, você já está com certeza um passo na frente, senão eu te convido fortemente a fazer parte, porque nós entregamos os cronogramas de estudos todos mastigadinho para você, é só você seguir, você conta com o nosso apoio, né? Os coordenadores estão todos à disposição para te acompanhar, para te orientar, para te aconselhar, para te animar muitas vezes também. Então, não desistir, fazer de forma sustentável, né? De forma saudável, que vale a pena, vale muito a pena, saber que o estudo são várias camadas que a gente precisa passar e depois vai ser muito gostoso quando você estiver no dia a dia, você vai se lembrar, depender de cada caso que você tem que resolver, você vai lembrar de cada professor, vai ser muito bacana, vale muito a pena para que você seja um bom servidor, né? Um bom servidor para que você lembre, né? Como o Henrique falou, que não acaba quando a gente passa no concurso, depois tem vários objetivos para a gente continuar cumprindo, então vale muito a pena, com fé, né? Busque também do Senhor, que Ele também renova as nossas forças para a gente continuar nessa jornada e vale muito a pena. Henrique Melo, muito obrigado por mais um episódio. Próxima vez você me liga para saber, para a gente não vir tão igual, né? Meu Deus do céu, pior que não foi combinado, galerinha. Não foi combinado. Pá de jarro. Até o próximo episódio aqui do APGcast, com resenha, com bom humor também, que precisa ter nessa jornada, tem que rir um pouquinho, não precisa ser tão sério, né? Gente, obrigado pela confiança da aprovação do PGE. Até o próximo episódio.